Olá pessoal, eu sou a Darlene e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui a produção desse trilho de mesa mega rosa. Antes quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Também quero estar agradecendo a cada uma das meninas que estão passando por aqui, deixando joinha, comentando. Meu muito obrigada a cada uma de vocês. Eu vou estar pesando ele aqui, ele ficou bem pesado, mas eu sei aqui já quanto que ele pesou, mas eu vou tentar pesar aqui para vocês verem o peso que ele ficou bem grande também, ó. Ele ficou aqui pesando 1,75 kg. Eu vou estar abrindo ele aqui um pouco e mostrando para vocês, porque aqui na mesa não dá para abrir ele todo, ele passou de 1,50 m. E essa mesa aqui, se eu não me engano, acho que ela é 1,50 m só. Não vai dar para estar abrindo toda, mas eu vou abrir ele aqui e explicar para vocês como que eu fiz esse trilho. Olha só, ficou assim, ó. Esse trilho aqui, eu fiz ele com a mega rosa todo em barbante. Só utilizei aqui, ó, o multicolo só nas folhinhas, ó. Aqui, pra tá fazendo a mega rosa, eu utilizei esse rosé aqui da Barbanfio, ó. Ele era uma sobra também. Pra fazer as duas mega rosa, com 200 gramas, no meu ponto dá pra fazer de barbante aqui. Eu creio que também no multicolo eu nunca fiz, mas eu creio que também 200 gramas no multicolo dá pra fazer uma mega rosa também, né? Eu fiz ela aqui com 7 camadas. Eu creio que no multicolo também 200 gramas vai dar para fazer uma. Nunca fiz, mas eu acho que dá. Aí aqui eu utilizei, ó, foi 400 gramas, 398 gramas. 400 gramas para fazer as duas que eu pesei quando eu finalizei elas, ó. E utilizei uma sobra que eu tinha desse aqui, ó, verde oliva, da Barbanfio. E depois eu abri esse aqui para fazer um pouco. O que eu tinha aberto deu para fazer 8. E eu acho que eu fiz mais, acho que foi 6, se eu não me engano, nem lembro. Pra tá fazendo. Ele deu até aqui uma diferença, ó. Esse primeiro aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui dá pra ver, ó. As primeiras que eu tinha feito, ele era um pouco mais claro. Quando eu peguei esse outro aqui que eu abri, ele tava mais escuro. Porém, eu fui misturando aqui, ó. Coloquei uma mais escura, coloquei a outra aqui, ó. Como vai ser uma pronta entrega, não é encomenda, eu creio também até que se fosse encomenda, daria pra fazer também. Não tem problema não. Só tá um pouco, umas mais escuras, mas ficou bem assim, ó. Aí aqui eu fiz 7 florzinhas, ou 7 folhas, na verdade, né? Na foto que eu vi, ele era com 6. Porém, pra mim aqui, a minha mega rosa, ela fica bem grande. O meu ponto é grande, então se eu colocasse só 6, não ia dar. Eu coloquei 7. E aqui eu fiz as duas mega rosas, ó. Aqui tá dobrado, que ficou bem grande aqui, ó. Fiz as duas. Aqui também eu coloquei 7, ó. Aqui eu colo ela aqui. Essa mega rosa aqui, eu colei ela toda com fio de propileno, ó, coloquei aqui. E eu fiz ela maior, eu sempre faço ela assim, o meu ponto é grande. E geralmente eu só faço 6 camadas, mas nessa aqui eu quis fazer maior. Porque esse trilho aqui, essa base, eu nunca fiz esse trilho com essa base. E aqui eu tive que diminuir essa base aqui, ó. Eu já fiz essa base, mas para fazer sem aplicação com a mega rosa. Já fiz com a flor real, com outras flores menor. Com a mega rosa eu nunca tinha feito. Aí eu peguei uma encomenda para estar fazendo. E antes da encomenda eu quis estar fazendo logo para mim já ir direto para a encomenda, sabendo como que eu ia fazer a diminuição. E aqui eu fiz só com 10 carreiras aqui, ó, nesse primeiro motivo aqui, eu fiz só com 10. Na videoaula da Isabela Fernanda, ela faz com 12. Quando eu vou fazer ele sem aplicação, sem nada, ou até com aplicação menor, eu faço com 12, se for por encomenda. Só que quando eu faço com 12, ele fica muito, muito grande. Fica com 60, até 65 de largura. E como eu queria diminuir, que eu ia fazer as aplicações das rosas aqui, ó, eu fiz só com 10. Fiz 10 aqui no primeiro motivo. E aqui, ó, a mega rosa aqui eu fiz com 7 camadas, porque eu fui fazendo, eu fiz primeira base, fiz a rosa e fui medindo. Se eu fosse parar aqui na sexta camada aqui, eu ia ter que colar ela um pouco mais pra cima, e eu queria que ela ficasse nessa parte aqui, ó, pra dar mais firmeza, porque essa mega rosa ela pesa. Se colocasse ela na pontinha aqui, só colada igual eu faço, ela não ia descolar, porém ela ia ficar muito pesada se a cliente quiser usar ela empendurada, que tem algumas clientes que eu já vendi, que elas colocam pra ficar tipo caidinha assim na mesa, ó. E se fizer ela bem na pontinha pesada desse jeito aqui, eu creio que não ia ficar tão legal. Então eu queria que ficasse nessa parte aqui, ó. Eu fui fazendo e fui medindo aqui, ó. E ficou assim, ó. Essa base aqui, ela é muito simplesinha de fazer. Lá na Isabela Fernanda, eu peguei a primeira vez que eu fiz videoaula, foi pela Isabela Fernanda. Porém, hoje em dia eu não faço mais pela videoaula. Aí aqui, ela ficou com 52 aqui, ó, de largura.
fazendo só com 10 aumenta aqui, ó, com 10 nesse... Que a gente começa aqui, quem já fez essa base sabe, começa aqui com o lequezinho de 3, vai fazendo os aumentos, e lá ela ensina a fazer até com 12, mas tem como você fazer com 8, com 10, eu creio que aqui tem que ser números pares para poder bater aqui. Aí lá ela ensina aqui, ó, pulando 6 pontos altos aqui da base, faz o primeiro Vzinho e pula 6. Aqui eu só pulei 5, porque como eu fiz a diminuição, eu pulei 5 e deu certinho, ó, bateu certinho aqui no próximo aumento que a gente vai fazendo aqui, ó. E ficou perfeito, eu gostei bastante. Esse trilho ficou com 1,76 m, já com as mega rosa, ficou bem grande, ó. Eu não medi, eu esqueci de medir aqui quando eu finalizei, mas eu pesei, ficou com 506 gramas aqui, ó. 506 gramas, aqui 400 e as folhinhas eu pesei, se eu não me engano, elas ficaram pesando 116 ou foi 126, que eu esqueci de anotar, mas foi uma dessas daqui, ó. Não foi mais do que 126 gramas, eu acho que foi 116, mas um conezinho de 200 gramas dá e sobra tranquilo para fazer as 14 folhinhas que eu fiz aqui, ó. E ficou assim, ó. Eu gostei bastante desse tamanho aqui, ó. Aqui eu fiz com 6 motivos desse aqui, ó. Foram 6, porque eu fiz um para cada rosa para colar em cima e ficou 4 aqui, ó, no meio. A encomenda que eu peguei, a cliente quer menor, mas como esse aqui eu quero deixar ele na pronta entrega, eu quis fazer maior, porque tem algumas clientes minhas que já me compraram o trilho de mega rosa com outras bases, e todos que eu vendi foram em tamanhos maiores, então eu quis deixar isso aqui já na pronta entrega grande, ó. Eu ainda não tirei foto para estar mostrando para as minhas clientes, mas eu creio que esse trilho aqui eu não demore muito a vender ele, ó. E eu fiz nessas cores aqui também, porque se eu não vender, eu pego para mim, que eu gosto bastante dessas cores assim, ó. Esse rosé aqui, ele tá perfeito, muito bonito mesmo, da Barbanfil. Aqui eu ainda vou ver se eu consigo encontrar uma pérola grande pra tá colocando aqui. As minhas acabaram, eu tinha umas grandes aqui, mas acabaram. E eu vou ver se eu encontro no armarinho daqui da minha cidade pra tá comprando. Aí ficou assim, ó, eu gostei bastante do tamanho dele, ó. A encomenda que eu tenho, como eu falei, ela vai ser menor. Mas aqui eu quis estar fazendo maior mesmo, ó. Eu creio que se eu tivesse diminuído um aqui, ele teria ficado com 1,60, 1,50 na verdade, eu creio. Mas eu quis fazer ele maior. Eu não fiz maior ainda. A minha mesa aqui, ela é bem grande, ela é de 8 cadeiras. Pra mim, pra pegar mesmo, pra dar a mesa toda, eu teria que aumentar acho que uns 3 desse aqui. Mas o meu barbante, o Barbanfil, ele acabou. Por isso que eu não trouxe mais desse cru aqui, porque eu já tinha utilizado ele num jogo de banheiro e me sobrou pouquinho. Era 500 e pouquinhas gramas que sobrou, só deu mesmo pra fazer até aqui, ó. E os outros que eu tenho aqui não é mais Barbanfil, ia dar diferença. Mas esse aqui, ele tá bem limpinho, ó. Bem limpinho mesmo. Esse daqui, ó, pra fazer esses lequezinhos aqui, como eu falei, eu fiz com 5. Pulei 5 aqui, ó. E aqui, de aumento pra cima, eu fiz uma de vezinho, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente sempre tem que finalizar com essa aqui, ó, de leque de 3 pontos para poder fazer o acabamento. Algumas vezes eu finalizo esse aqui com ponto picô, mas dessa vez eu quis fazer assim simples mesmo para andar mais rápido. E quando eu finalizo aqui, eu não volto lá, a Isabela Fernanda, ela ensina voltando aqui, ó, fazendo pontos baixos para iniciar a próxima. Mas eu só corto a linha aqui, ó, o barbante, e já inicio fazendo aqui do avesso, ó. Aqui é porque eu já fiz o arremate, mas eu sempre faço, eu corto para poder tá voltando aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Acho que aqui até dá pra ver onde foi que eu queimei, que eu colei aqui com fio de propileno, que eu já tava colando a florzinha e fiz os acabamentos aqui, ó. Eu sempre corto pra bater certinho aqui e esses lequezinhos ficar pra cima aqui no final, pra ficar ao lado direito. É só iniciar a carreira de Vzinho do lado avesso, que vai dar certinho. Independente do tanto de carreira que você vai fazer, ele vai bater certinho. Se você começar aqui fazendo a carreira de Vzinho, aqui atrás, ó, do avesso, quando você finalizar aqui, tem que ser também nessa aqui de lequezinho, vai dar certinho. E ficou assim, ó. Essa minha mega rosa aqui, como eu falei, ela foi com 7 camadas, né? Aqui ficou com 2 pétalas, com 3, com 4, com 6 e com... Aqui eu nem contei, mas eu acho que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9. 9 pétalas aqui, ó. E essa basezinha dela aqui não dá pra ver. Mas aqui, ela lá ensina no crochê da Nanda, essa mega rosa. Aqui a gente inicia
nessa partezinha aqui do meio com 12 e vai fazendo os aumentos. Fica com 24 na próxima, aí vai fazendo 2 pontos altos, um aumento. No crochê da Nanda, lá ela ensina muito bem essa mega rosa aqui, ó. E eu fiz ela toda com ponto caranguejo, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Já fazendo o acabamento. Eu já fiz ela muitas vezes sem o acabamento do ponto caranguejo, mas eu acho mais bonitinho assim, ó. Porque quando lavar... E eu colei também essa parte aqui atrás, ó. Eu colei... Aqui, a primeira pétala eu colei pra ficar bem justinho aqui, ó. Pra quando lavar, ela não ficar muito bagunçada, né? Porque tem alguns clientes que colocam até um trilho desse aqui na máquina. Então, eu sempre gosto de colar a primeira camada aqui das pétalas. Ó, eu gosto de colar. E essa daqui, como eu tava falando, eu já fiz... Lá ela ensina dos dois jeitos. Mas a primeira vez que eu fiz essa mega rosa, eu fiz ela sem o acabamento aqui, ó, do ponto caranguejo. Mas depois que eu fiz assim, eu gostei bastante. E essa mega rosa aqui, ela não é difícil de fazer, ela é demorada. Mas ela é muito fácil. Essas primeiras 2 pétalas aqui, a gente inicia com 6 e dobra o número dela em cima. Porém, as outras pétalas aqui são tudo igual. A única diferença, para quem não fez, é só a quantidade de pontos que a gente pula. Mas é uma flor muito, muito fácil de fazer. A primeira vez que eu fiz ela, acho que tem uns 2, 3 anos, eu achava que eu não ia conseguir fazer, mas a primeira vez que eu fiz rapidinho. E uma mega rosa dessa aqui, eu levo em média 2 horas e meia, 3 horas pra estar fazendo, porque, igual eu falei, ela não é difícil de fazer, ela é muito simples de fazer, ela só é demorada, porque é pétala por pétala, a gente faz 2 camadas, então é demoradinha, mas ela é muito fácil de fazer. Eu já deixo anotadinho aqui no papel como que eu vou fazer, a quantidade de pontos, então eu não preciso nem ficar mais vendo vídeo aula. Eu tenho anotado ali no meu caderno, e quando eu vou fazer, eu só passo aqui por um pedacinho de papel e vou fazendo e olhando, então é rapidinho. E essas folhas aqui, ó, tem várias videoaulas dessas folhas aqui para aplicação. É só colocar folha para aplicação que vai aparecer várias videoaulas. Eu inicio aqui com 15 pontos altos e volto na terceira. Depende do tamanho que você vai querer que fique a folha. Eu gosto sempre delas nesse tamanho. Todas que eu fiz foi nesse tamanho. E menor. Mas a maior é desse tamanho que eu gosto de fazer, ó. Que pra mim fica um tamanho bom. E depois, quando eu vou aplicar elas aqui, ó. Eu faço esse acabamentozinho aqui no barbante, ó. Atrás da mega rosa. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Eu faço o acabamento pra quando eu vier... Ó, ainda tem um arremate aqui. Tá colado, só não tá cortado. Quando eu venho fazendo aqui, elas aqui, ó. Eu gosto de... Primeiro, fazer aqui a costura dela, eu costuro a folha. Eu não vou fazendo e prendendo, não. Eu gosto de fazer depois que eu coloco a mega rosa aqui, eu vejo aonde que eu vou colocar as folhas. Aí eu gosto de costurar ela aqui no verdinho do acabamento. E aqui também é costurado. Eu não faço ela emendando. Porque como eu falei, a minha rosa ela fica muito grande. Se eu fizer só com 6, ou às vezes também se eu colocar com 7, depois que eu finalizar toda aqui e eu ver que não vai dar certo, eu gosto primeiro de botar a rosa e ver quantas folhas vai pegar aqui. A gente tem que se adequar ao tamanho o jeito que dá pra gente. Pra mim, assim, eu acho melhor tá costurando aqui do que tá fazendo ela já direto, que eu sei também como fazer ela aqui já fazendo a junção. Mas eu prefiro assim, por causa da minha rosa, porque dependendo do barbante, ela fica até maior. Eu não medi essa aqui, mas ela passou de 30 centímetros. Porque a base já tava com 30 centímetros. E aqui passou, ó, da base, as pétalas aqui, ó. Ainda passou da base. Quando eu tava fazendo a base, se eu não me engano, foi 32 centímetros que deu a base aqui, quando eu fiz, ó. Então, dependendo do barbante, ela pode ficar até maior. Mas eu gostei bastante dela assim, ó. Eu vou estar tirando aqui os barbantes e abrindo ele aqui o máximo aqui pra mim estar mostrando pra vocês e falar o valor de venda que eu vendo um trilho desse aqui. Olha só, ficou assim, ó. Tive que dobrar aqui um pouco, ó. Mas ficou assim, ó. Esse trilho, como eu falei, eu nunca fiz ele com essa base, nunca fiz essa aplicação da mega rosa nessa base. Porém, eu já fiz esse mesmo trilho, a mesma rosa, na verdade, em outras bases. Vários tipos de base eu já fiz. Retangular, quadrada, né? Na verdade, que é retangular, né? Eu já fiz vários modelos. Aquela que vem as trancinhas aqui, ó, que eu acho bem demorada também de fazer. Aquela que a gente faz a trança aqui. Já fiz lisa. E aqui eu não vou mudar o valor de acordo do tamanho que eu sempre faço, por causa da base. Essa base aqui ela é bem rapidinho de fazer mesmo. Eu já fiz ela em vários tamanhos para fazer só com o tasselzinho que a gente coloca aqui na ponta. Já fiz com aplicação de flor real, com outras florezinhas aqui também eu já fiz. Então essa base aqui ela é bem simplesinha, como eu falei, ela pesou meio quilo. As rosas aqui ficou 400 gramas cada rosa aqui. Então, pra mim aqui, esse trilho com quase 1,80 m,
geralmente os que eu fiz aqui foi 1,80 m, 1,85 m, que a maioria foi de encomenda. Só teve uma vez que eu fiz que não foi de encomenda, mas eu vendi a 190 um trilho desse aqui, ó. Todos que eu vendi de encomenda e pronta entrega foi de 190. Porém, eu quero estar fazendo aqui uma promoção, que agora já vai começar, o pessoal compra muita coisa, mesa posta agora no final do ano, então eu quero estar colocando esse aqui num preço mais acessível. Como eu falei aqui, eu não utilizei tanto multicolor. Esse trilho aqui é uma produção que eu não consigo fazer em um dia. Eu acho que quase nenhuma crocheteira consegue fazer em um dia. Aqui eu já tinha uma rosa dessa aqui pronta, que eu fiz a primeira. Quando foi ontem, eu fiz a outra e fiz as folhas. E essa base aqui, ela ficou já aqui, ó. Faltando só 2 motivos. E hoje eu fiz a aplicação pela manhã. Já tô ali em outra produção. Eu fiz essa aplicação aqui. Ela é bem rápido de fazer, assim, de certo modo. Porque aqui, ó, a gente só vai fazer a colagem só aqui, ó. No meu caso, a minha colagem só foi aqui. Colei toda aqui com fio de polipropileno. E essas partes aqui eu costurei. Então não foi tão demorado, não. Ó. Apesar de ser uma aplicação bem grande, ela não foi bem demorada. Então, devido a isso aqui, e como tem mais barbante, eu vou estar vendendo esse aqui a R$180, esse trilho aqui, ó. Eu sei que ele pode valer mais, ou algumas meninas podem vender por menos, mas o meu valor aqui vai ser de 180, ó. Eu quero ver se eu faço ele em outras cores. Eu vou fazer a encomenda, que na verdade eu já tô fazendo ali a encomenda, que a cliente me pediu, que é em outra cor. E eu vou estar vendendo esse aqui a 180. Eu vou estar tirando umas fotos dele para colocar a 180. Esse vai ser o meu valor e para mim vai estar bom. É praticamente 1 quilo de barbante, levando em conta que esse multicola aqui, eu compro ele aqui na minha cidade, ele tá 16, mas eu já consegui comprar ele até de 11, 12 reais. E é uma produção considerável. Para mim, assim, não é difícil. Não é uma produção difícil, é só um pouco demorada mesmo por causa das peças que quem tem que fazer. A rosa é mais demorada, as aplicaçãozinhas também. Essa folhinha aqui, ela é bem rapidinho de fazer, ela é bem simplesinha, ó. Tá para você fazer ela aqui. Cada aplicação dessa aqui, cada folhinha dessa aqui, se eu não me engano, foi 9 gramas que a minha ficou pesando. Mas ela é uma produção simples de fazer. Não é tão rápido por causa das aplicações, mas não tem grau de dificuldade. Para mim aqui não tem nenhum grau de dificuldade para estar fazendo esse trilho de mesa. Então para mim 180 vai estar um valor excelente aqui para mim. Vai dar para mim estar lucrando bastante e esse vai ser o meu valor. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a cada um que ficou comigo até aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos.